Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei que hora você vai ver, se é de dia, de tarde ou de noite, mas que a paz de Jesus esteja convosco. Caso você não queira receber a paz de Jesus Cristo, sem problema nenhum. Fica tranquilo, fica na paz, né? Quero convidar os amados ouvintes a abrir a Bíblia no livro de Números. É o quarto livro do Pentateuco, o quarto livro da Bíblia Sagrada, de Gênesis e Apocalipse. O Pentateuco são os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O quarto livro da Bíblia Sagrada, capítulo de número 14, versículo de número 26 ao versículo de número 32, diz assim: Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Até quando sofrerei esta má congregação que murmuram contra mim? Tendo, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Dize-lhes: Assim como eu vivo, diz o Senhor, que, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que vos foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por pressa serão, matarei nela. Por presa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vos desprezastes. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá nesse deserto. Pai, Santo Deus de Israel, bendito é teu nome. Usa minha boca segundo a tua vontade, que não venha falar eu, porque um martelo não pode se gloriar do prego que martela. Uma chave não pode se gloriar da porta que abre. Ferramenta alguma pode se gloriar da função que exerce, sem a qual o Senhor necessita utilizá-la da maneira que é devido utilizar. Que eu possa ser na tua mão, ó Jeová, a ferramenta da qual necessitais usar para ensinar o teu povo, e que seja a tua voz contra o teu povo e não a minha. Amém. Louvado seja Deus. Amados, o tema da mensagem eu vou ser bem claro. O tema da mensagem é: não entrará ninguém na terra. Não entrará ninguém na terra. Eu estive esses dias meditando enquanto jejuava e veio uma palavra na minha mente, ao meu coração. E o tema dessa palavra é: não entrará ninguém na terra. E quando eu fui
me retirei da cozinha, andando pelos cômodos da casa, veio ao meu coração: pregue esta palavra na próxima. Na próxima, pregue esta palavra. Eu falei: esta palavra? É esta palavra. Não pregará nenhuma outra palavra antes desta. Pregará esta primeiro. Inclusive, eu já tinha até outra palavra pensada para anunciar, que era sobre a dificuldade de conhecer a Deus. Porém, o próprio Senhor, em meu coração, me obrigou, pela sua bondade e autoridade, a anunciar essa palavra: não entrará ninguém na terra. Por que não entrará ninguém na terra? Qual o motivo por que não entrará ninguém na terra? Esta palavra, Deus disse aos filhos de Israel que pecaram contra Deus enquanto transitavam pelo deserto até a Canaã. Quando saíram do Egito, pós o Mar Vermelho, transitaram pelo deserto, vendo as maravilhas de Deus em toda a sua glória e beneficência. Eles cometeram pecados gravíssimos, da qual Deus se enfureceu e disse: não entrará ninguém na terra, salvo Caleb e Josué. Sempre tem uns remanescentes, mas além desses remanescentes, não entrará ninguém na terra. A mesma palavra que Deus mandou para os filhos de Israel há mais de 3.000 anos, Ele está mandando para você hoje, neste dia. Não entrará ninguém na terra, salvo os remanescentes. Não entrará ninguém na terra, salvo os remanescentes. Vai morrer todo mundo no deserto. Vai perecer no deserto. Vai sucumbir no deserto. Vai ruir no deserto. Vai chorar, vai clamar, vai perecer, vai morrer no deserto e não entrará ninguém na terra. Deus tem uma terra preparada para os seus santos. Deus tem uma terra preparada para os seus filhos. Lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 21. Louvado seja Deus. Apocalipse, capítulo de número 21. Nós vemos o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém depois. Então, é esse novo céu e essa nova terra. Esta é a mesma palavra que Jesus disse: e na casa de meu pai tem muitas moradas. Eu subirei ao céu, prepararei morada e virei buscar vocês. Louvado seja Deus. Mas para hoje eu tenho uma palavra de Deus para você: não entrará ninguém na terra, salvo os remanescentes. Por que não entrará ninguém na terra? Porque nessa terra que Jesus prometeu a todos aqueles que estão caminhando, todo mundo que saiu do Egito tinha promessa de entrar na terra. Todo mundo que saiu do Egito tinha promessa de entrar na terra. Porém, chegou uma hora que Deus disse: não vai entrar ninguém na terra, vai morrer todo mundo no deserto. Isso Deus falou para todos aqueles que saíram do Egito, fora os remanescentes, Josué, Caleb e todos aqueles de 19 anos para baixo, os de 20 anos para cima, vai morrer todo mundo no deserto.
Por que Deus está mandando falar essas palavras hoje para você que ninguém vai entrar na terra? Por que ninguém vai entrar na terra? Por que Deus está mandando falar essa palavra? Ninguém vai entrar na terra. Eu tenho dois motivos para você. Dois motivos pelas quais ninguém entrará nessa terra. Por que ninguém entrará na terra? Dois motivos. O primeiro motivo pela qual ninguém entrará na terra é murmuração. Murmuração, ou seja, murmuração. Murmurar. Os murmuradores não entrarão no reino de Deus. Os murmuradores não herdarão o reino de Deus. Os murmuradores dentro da igreja não entrarão na terra que Deus prometeu através de Jesus Cristo. Não entrará ninguém na terra, salvo os remanescentes. Murmuração. Por que Israel não entrou na terra? Por murmuração. E por que a igreja não vai entrar na terra? Por murmuração. Israel murmurou várias e várias vezes. Não foi uma, não foi duas, não foi três, foi várias vezes. E eu vou mostrar aqui na Bíblia as diversas vezes que Israel murmurou, que Israel afrontou a Deus. Murmurar é a mesma coisa que afrontar. Murmurar é a mesma coisa que ser ingrato. Quando você é ingrato, você é afrontoso. E quando você afronta, você murmura. Murmurador não entrará na terra de Deus, no novo céu, na nova terra, no reino de Deus, na eternidade da vida não entrará ninguém. Por que Israel murmurou? Por duas vezes, falta de água. Israel murmurou por falta de água duas vezes. Êxodo, capítulo de número 15. Êxodo, capítulo de número 15, versículo 23 e versículo 27. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornou doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acalmaram junto às águas. Murmuraram. A segunda vez pela qual murmuraram foi em Êxodo, capítulo de número 17. Não muito depois dali, Êxodo, capítulo de número 17, versículo 1 ao 7. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acompanharam em Refidim, e acamparam em Refidim. E não havia ali
água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que contentais ao Senhor? Por que tentais ao Senhor? Por que vocês tentam ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Porque nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos gados? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciões de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Maribá, porque da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós? Ou não? O Senhor está no meio de nós? Ou não? Olha aí mais uma vez a murmura, duvidando. Deus está no meio de nós? Deus realmente está conosco? Tá faltando água, tá faltando comida. Deus realmente é conosco? Será mesmo que Deus está comigo? Homens e mulheres de pouca fé, porque murmuram contra Deus. Homens e mulheres de pouca fé, porque levantam-se contra Deus. Onde está a tua fé? Onde está a credibilidade naquele que te salvou, daquele que te resgatou do pecado? Por que murmuras contra Deus? Na terra não entrará ninguém. Números, capítulo de número 20. Números, capítulo de número 20. Louvado seja Deus. Versículos 7 ao 13. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e junta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: Ouve agora, rebeldes. Porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: Porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis essa congregação na terra que lhes tenho dado. Olha, e estas são as águas de Maribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e o Senhor se santificou neles. Olha só o versículo 12 que diz: Não colocarei ninguém nessa terra que eu tenho prometido, porque eles duvidam de mim, eles desacreditam de mim e murmuram contra mim.
Por acaso vou passar sede? Por acaso vou passar fome? Hã? Olha como o povo murmurou. O povo esqueceu das beneficências de Deus, da glória de Deus e murmurou contra Deus. Não foi um povo agradecido, que agradece orando e clamando por ajuda do Senhor, mas murmurando ao Senhor. Fala, por acaso o Senhor vai nos matar aqui no deserto? Por acaso o Senhor nos tirou da terra do Egito para que morramos aqui? Murmurador, não entra ninguém no reino de Deus. Não vai entrar ninguém, salvo os remanescentes, mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo porque estamos na graça. Por estarmos na graça, ainda dá tempo de você tomar uma atitude. Ainda dá tempo de você se arrepender desses seus murmúrios, dessas suas palavras vãs e contendas contra Deus. Ainda dá tempo, porque a misericórdia do Senhor ainda se faz presente. Jesus Cristo se faz presente. O Espírito Santo se faz presente. Por enquanto, ainda há benevolência. Ainda temos um Salvador, Jesus Cristo. Ainda temos um Pai, mesmo que somos rebeldes, a qual podemos clamar por perdão e misericórdia. Ainda temos o Espírito Santo, conhecido também como bom consolador, para interceder por nós diante de Deus pelas nossas ofensas e pecados. Ainda temos um bom consolador e intercessor a nosso favor. Por enquanto, não abusa, porque murmurador não entrará ninguém. Não vai entrar ninguém. Murmuraram por falta de água. Murmuraram por falta de comida. Mesmo livro de Números, capítulo de número 11. Números, capítulo de número 11. Murmuraram por falta de água, murmuraram por falta de comida. 11, do 1 ao 10. E aconteceu que, deixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera contra eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos e dos melões e dos porros e das cebolas e dos alhos, mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Olha aqui, povo ingrato. Deus estava dando comida, maná descendo do céu, milagre acontecendo, e murmuraram porque só comiam maná. Olha só que desgraça, que miséria. É um murmurador. Porque Deus odeia tanto o murmurador? E no céu não entra ninguém, no reino de Deus não vai entrar ninguém. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como de cor de bedélio, ou seja, cor de bedélio. Espalhava-se o povo, eu colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos,
e ao seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E, quando o orvalho descia, de noite, sobre o arraial, o maná descia sobre eles. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Olha que coisa! Deus mandava comida. Deus não deixa ninguém passar fome. Deus não desampara ninguém. A palavra de Deus diz que nenhum justo passará necessidade. Ou seja, ninguém que é justo diante aos olhos de Deus passa fome, passa por necessidade. E Israel estava comendo, estava de bucho cheio, estava com a comida entre os dentes e reclamando, e murmurando e falando mal. Como pode um povo desse entrar no reino de Deus se tem comida para comer? Se tem comida na mesa? Se tem o que beber? Se tem o que comer? Murmurador que reclama do que tem de que comer. Miserável. Tem gente que daria de tudo para comer o que tu tá comendo nessa mesa farta. No reino de Deus não entra. Vai morrer no deserto. Vai perecer no deserto. Não vai entrar no reino de Deus. Deus não suporta murmurador. Murmurador é gente ingrata, insatisfeita. Não vai entrar ninguém na terra. Êxodo, capítulo de número 16. Êxodo, capítulo de número 16. Versículo 1 ao 10. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito. Quem dera, nossa, olha que povo idiota. Quem dera nós morrêssemos pela mão do Senhor no Egito. Deus tirou eles da escravidão do pecado e eles estavam reclamando. Povo idiota, povo ignorante, povo ingrato, não entra ninguém na terra, vai morrer todo mundo no deserto. Quando estávamos sedentos juntos às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matarmos de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá no sexto dia que prepararão o que colheram, e será o dobro do que colherem cada dia. Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmurais contra nós? Disse mais Moisés: Isto será quando o Senhor à tarde vos dará carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor.
Depois disse Moisés a Arão: diz a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão, toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Quem murmura contra pastor? Quem murmura contra pregador? Quem murmura contra cantor? Quem murmura contra servo de Deus? Eu estou falando de servo de Deus, tá? Existem pastores e pastores, pregadores e pregadores, servos e servas, cantores e cantores. Quem murmura contra os escolhidos de Deus? Quem murmura contra os servos de Deus? Tá ferrado. Tá lascado. Porque vocês não murmuram contra esses homens e contra essas mulheres, mas vocês murmuram contra Deus. Vocês não estão indo contra seus pastores que pregam a sã doutrina do verdadeiro evangelho, contra os pregadores que pregam a sã doutrina do verdadeiro evangelho, contra os cantores que cantam a sã doutrina do verdadeiro evangelho. Vocês não estão sendo contra eles e não estão murmurando contra eles. Estão murmurando contra Deus. E por causa disso, não entrará ninguém na terra. Não vai entrar ninguém na terra. Vai morrer todo mundo no deserto. Vai morrer todo mundo no deserto. Na terra ninguém entra. Êxodo capítulo 16, versículo 11 e 36. Continuação do mesmo capítulo. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartarei de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que, à tarde, subiram cordonizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E, alcançando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E, vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isso? Porque não sabia o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dela cada um conforme o que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua casa. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque, acendendo o sol, derretia-se. E aconteceu que, ao 6º dia, colheram pão em dobro, 2 gomers para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram a contar-no a Moisés. E ele disse-lhes: isto é o que o Senhor tem dito: amanhã é repouso,
santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer na água, cozei-o em água, e tudo o que sobrejar, pondo em guarda para vós até amanhã. E guardando-no até pela manhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias os colhereis, mas o sétimo dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu no sétimo dia que alguns dos povos saíram para colher, mas não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele, no sexto dia, vos dá pão para 2 dias, cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim repousou o povo no sétimo dia, e chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro, era branco, e o seu sabor como de bolos de mel. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor te mandou. Encherás um gomer dele e guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso e mete nele um gomer cheio de maná, e ponham diante do Senhor em guarda para as vossas gerações, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim Arão o pôs diante do testemunho em guarda, e comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram na terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã, e o gomer da 10ª parte do efa. Então, veja como o povo é ingrato. Por 40 anos ninguém passou fome. Por 40 anos ninguém passou sede. Por 40 anos ninguém passou necessidade. Por 40 anos ninguém passou frio. Por 40 anos ninguém passou calor. E o povo ainda assim murmurou. O povo reclamou. O povo afrontou a Deus. Até quando vamos afrontar a Deus? Até quando vamos reclamar com Deus de barriga cheia? Até quando vamos reclamar a Deus com comida ainda nos dentes? Vai morrer com essa comida nos dentes no deserto e não entrará no reino de Deus. Na terra não vai entrar ninguém murmurador. Mas ainda tem chance. Ainda dá tempo de se arrepender de seus maus caminhos, de se arrepender de suas más atitudes perversas contra Deus. Ainda dá tempo, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Aproveita enquanto é tempo, porque o tempo está acabando. Aproveita enquanto é tempo, porque o tempo está cessando. Aproveita enquanto é tempo, porque o tempo está findando. O tempo está indo. É que o tempo... Você já viu o tempo andando, o relógio não para. A ampulheta não para, a areia não para de cair da ampulheta. Enquanto toda a areia não terminar de cair, o tempo não para. Ainda há tempo. Ainda dá tempo, mas o tempo está acabando. Murmurador. Até quando vai ficar murmurando de barriga cheia? Eu vou contar quando essa palavra veio ao meu coração. Estando eu de jejum, de consagração, comendo só um tipo de comida, sem mistura, sem nada. Só o velho e bom arroz. Nada além de arroz. Arroz e água. Sem mistura,
sem feijão, sem nada. Velho e puro arroz. Na primeira semana é mole, na segunda semana até que vai. As coisas começam a ficar difíceis a partir da terceira semana e quase impossíveis na quarta semana. Estando no eu de consagração, o corpo começa a querer rejeitar, porque só tem o mesmo gosto, o mesmo sabor do velho e bom arroz e da água, e mais nada além disso. Então o corpo começa a querer rejeitar. O corpo pecador começa a querer a negligenciar as bondades de Deus, as maravilhas de Deus. Porque a bondade de Deus, as maravilhas de Deus é não deixar ninguém passar fome. Você tá comendo, tá de barriga cheia. Aleluia. Você está de barriga cheia. Então eu comendo, meu corpo começou a ter esse pensamento. Poxa, só arroz. Arroz de novo. Meu corpo. E eu comecei a repreender o meu corpo dizendo, graças a Deus, porque tem arroz. Graças a Deus porque tem o que eu comer. Graças a Deus porque tem com que me sustentar. Graças a Deus porque não estou passando fome. Às vezes o meu corpo, a cada garfada, a cada colherada, queria ser mal agradecido e queria murmurar contra Deus. E eu repreendendo o meu corpo. Meu corpo, poxa, arroz de novo. Sempre a mesma coisa. E eu, graças a Deus que tem essa mesma coisa. Porque tem gente que daria de tudo para comer esse arroz. Mas não tem nada para comer. Tem gente que daria de tudo. Faria de tudo para comer. Tem gente que seria capaz de dar o braço direito para comer um arroz que você está cansado de comer. Tem gente que faria de tudo para comer o que tem na sua mesa. Você não está passando fome. Você não está passando por necessidade. Tem arroz, tem feijão, amanhã não tem carne. Come banana. Arroz e feijão não é o suficiente? Você está passando fome por acaso? Você está passando necessidade por acaso? Você fica por acaso um dia sem comer? Não, você não fica. Com carne ou sem carne, você não fica um dia sem comer. E tem gente que fica um dia, fica 2 dias, fica 3 dias, fica 10 dias sem comer e você reclamando de barriga cheia, murmurador no céu, não vai entrar ninguém. Não vai entrar ninguém na terra, murmurador. Você não está passando fome. Tem gente que está passando fome no mundo. Tem gente que está passando por necessidade no mundo e você está de barriga cheia. Dê graças a Deus porque tem arroz e feijão na mesa. Dê graças a Deus se tiver só arroz na mesa. Dê graças a Deus se tiver só feijão na mesa. Dê graças a Deus se tiver só banana frita na mesa. Seja agradecido a Deus. Você tem a mesa farta. A maioria desses murmuradores são crianças, jovens e adolescentes. Raramente adultos, mas tem adultos também. Por que quando eu falo raramente adultos? Porque eu quero trazer um nicho aqui de crianças, jovens e adolescentes que não colocam um dedo para colaborar com o que está na mesa. Crianças, jovens e adolescentes não ajudam em nada para ter a mesa farta. Não ajudam com R$ 1 para ter a comida que tem na mesa e reclamar que a comida tá ruim. A comida tá sem sabor. Tá achando ruim da comida? Faz você a sua comida. Quero ver se você faz uma comida melhor, sabichão. Vai lá, sabichão. Vamos ver se você faz uma comida melhor. Seu ingrato, murmurador. No reino de Deus não vai entrar. Vai morrer no deserto passando por necessidade. Vai morrer no deserto. Deus não vai deixar você entrar no reino dele. Vai perecer no deserto, murmurador. Todavia ainda há uma chance.
de você se arrepender dessas suas más atitudes, dessas suas más ações de moleque, de criança, seus adolescentes, crianças infantis, que não descasca um alho para cozinhar um arroz.